Olá, aqui é a Ana Cláudia e juntamente com a Juliana, hoje nós vamos falar sobre a composição química dos seres vivos, dando ênfase na água e nos sais minerais. Primeiramente, vamos dar uma revisão da aula passada que vocês tiveram pelo Meet, que a gente deu uma introduçãozinha sobre a composição química dos seres vivos. Primeiramente, todos os seres vivos têm uma composição química semelhante e a bioquímica ela é o estudo da vida no plano molecular, ou seja, é o estudo das moléculas e da química das moléculas. Bioquímica significa biovida e química é a interação entre os átomos, chave para a vida. E a bioquímica ela é um ramo que ajuda a explicar a biologia em termos químicos. Ou seja, ela é a parte da biologia que vai estudar as substâncias químicas e as suas reações dentro dos seres vivos, principalmente dentro das células. E quando a gente compara os seres vivos, eles são muito, muito parecidos quando a gente observa o padrão da organização química e o funcionamento das células, dos organismos multicelulares e unicelulares. Então, quando a gente compara os seres vivos, eles são muito parecidos nesse padrão, na química e como as suas células vão funcionar. Entre os mais de 90 elementos químicos que a gente tem na nossa tabela periódica, que a gente conhece, que ocorrem naturalmente, 30 deles são essenciais para os seres vivos, né? Os organismos vivos. E a gente dá ênfase nos átomos de carbono, no oxigênio, no nitrogênio, hidrogênio, enxofre e fósforo. Por quê? Porque eles são os principais que vão participar da maioria da massa das células, ou seja, eles constituem 99% das células dos seres vivos. E todos esses elementos que eu falei, a gente chama eles de elementos biogênicos. O que seria um elemento biogênico? São elementos que são essenciais para a vida. Bio vem de vida e gênese significa origem. Todos esses elementos biogênicos ou biogenéticos, eles são extremamente importantes e indispensáveis para a vida, porque se não tiver nenhum deles ou tiver algum deles faltando, a vida não é possível. Então, não haverá vida. Aqui nesse slide tá os principais elementos químicos dos seres vivos, que eu falei anteriormente, que gira em torno de 98, 99%. E a gente chama de CHOMPs, que é uma palavra que a gente usa para falar dos 6 elementos químicos que são mais frequentes nas células dos seres vivos, ou eles vão ser os mais essenciais, que é os que dão a vida para um ser vivo, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Agora a gente vai falar um pouco sobre as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas, para vocês relembrarem um pouco o que a gente falou na aula passada, tá bom? Nesse slide aqui, a gente fala um pouquinho sobre o metabolismo. O metabolismo primeiramente, os seres vivos, dentro dos seres vivos, tem reações químicas que são necessárias para várias atividades
por exemplo, a obtenção de energia. E as reações químicas, esse conjunto de reações químicas, a gente chama de metabolismo. Ou seja, metabolismo é o conjunto de reações químicas que são necessárias para várias atividades, como, por exemplo, a energia, a obtenção de energia. Várias reações estão relacionadas com a síntese ou a construção de moléculas, que a gente chama esse processo de anabolismo, ou seja, o anabolismo é a síntese ou a construção de moléculas, e o catabolismo ele vai ser a destruição de partículas para a liberação de substâncias mais simples ainda. E, enfim, chegamos na parte das substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Vamos ver o que diz aqui. Substâncias orgânicas possuem moléculas cujo principal elemento químico é o carbono. Não sei se vocês já estão vendo essa parte em química, mas a gente considera as substâncias orgânicas aqueles elementos que têm o carbono na sua cadeia. E já as substâncias inorgânicas, aqui no slide fala exatamente, é o contrário das orgânicas, ou seja, as inorgânicas, elas não vão ter o carbono como principal elemento da sua cadeia. Então, se você lembrar do que é uma substância orgânica, você vai lembrar de uma inorgânica. Por quê? Porque a inorgânica ela vai ser o contrário da orgânica. Enquanto a orgânica vai ter carbono, a inorgânica não vai ter carbono. É só lembrar disso que vocês não vão errar, entenderam? Então, as substâncias inorgânicas são aquelas de procedência mineral. E como eu disse, que não são orgânicas, né? Não tem o carbono. Por exemplo, como os minerais. A gente vai falar um pouco sobre as águas, os minerais e etc. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor isso que a gente está falando. Mas espero que tenha ficado bastante compreensível para vocês, que na primeira aula vocês ficaram um pouco perdidos, então... Orgânico possui carbono, inorgânico não possui carbono, fechou? E aqui eu coloquei um quadrinho, primeiramente, falando das substâncias orgânicas e das inorgânicas e as definições para vocês não esquecerem, entendeu? Primeiramente aqui, vamos olhar primeiro os quadrinhos de baixo. Substâncias inorgânicas de origem mineral, substâncias orgânicas de origem vegetal ou animal. Substâncias orgânicas não contêm carbono, orgânicas contêm carbono. Outro quadrinho falando a mesma coisa, substâncias orgânicas correspondem àqueles compostos que derivam do elemento carbono, e inorgânicas são formadas por todos os demais elementos químicos, ou seja, que não possuem carbono, certo? Nesse quadrinho da esquerda, acima, onde está substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas, ali nas substâncias orgânicas está escrito o quê? Águas e sais minerais. Por quê? As substâncias orgânicas que são encontradas nas células são a água e os sais minerais. A água, ela é a substância mais abundante em todos os seres vivos e ela é extremamente fundamental para a sobrevivência. Ela é um principal solvente, ela é um solvente universal e ela atua como transportadora de substâncias e participa em várias reações químicas. Os sais minerais, eles têm várias funções, principalmente a condução do impulso nervoso
e atua na coagulação. Um exemplo de sais minerais, a gente pode dar o exemplo do sal de cozinha, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por quê? Porque o sal de cozinha, ele é o cloreto de sódio e ele é uma substância inorgânica. A gente extrai ele da natureza e ele é parte da nossa alimentação, né? Então, a gente consumindo ele com consciência, né, sem exagero, ele vai contribuir para a manutenção da nossa saúde. Então, agora a gente vai aprender um pouco sobre água e sais minerais, que, como a Ana disse anteriormente, são substâncias inorgânicas e são substâncias essenciais para os seres vivos. Tanto a água e os sais minerais, eles vão ajudar na homeostase corporal, que significa o funcionamento e equilíbrio do organismo. Então, homeostase significa equilíbrio. E elas vão participar diretamente do funcionamento do metabolismo. Então, elas funcionam através do metabolismo para a obtenção de energia. Primeiramente, vamos aprender um pouco sobre o que é a água. A água, como a gente sabe, ela é a substância mais abundante na matéria viva e ela vai variar em vários aspectos de acordo com o teor de água. Então, ela varia de acordo com a diferença entre espécies. A gente observa aqui na imagem que o corpo humano tem 70% de água, enquanto a água viva ela tem 98% de água. Então, a gente tem uma diferença entre espécies. A gente também tem a diferença entre o percentual de água no corpo. Quando a gente vê o feto com 100% de água no corpo, a gente tem um idoso que tem 50% de água no corpo. Então, a gente tem uma diferença de idade, né? A gente vê que quanto mais velho, menor a quantidade de água no organismo. E a gente também vai ter a diferença entre os diversos tecidos de um mesmo indivíduo. Então, a gente vai ter uma diferença de teor de água nos órgãos, por exemplo, os órgãos humanos. Enquanto o cérebro tem 90%, aproximadamente 90% de água, a dentina vai ter aproximadamente 12%. Então, é uma diferença bastante grande, né, de teor de água entre esses dois órgãos. Os outros órgãos, como o músculo, vai ter 83%, os pulmões 70%, os rins 61%, os ossos 25%. Então, a gente vai ter uma quantidade de água nos seres vivos, que vai variar de acordo com o metabolismo. Quanto maior a atividade química, né? Quanto maior a atividade metabólica de um órgão, maior vai ser o teor hídrico. Então, quanto maior a atividade, maior a necessidade de água. A gente também vai ter a diferença de idade. Na diferença de idade, a gente vai ter que a água ela vai decrescer conforme a idade. Quanto maior a idade, menor a quantidade de água. E a diferença entre espécies, como a gente falou na slide anterior, na espécie humana, enquanto existe aproximadamente 64% de água, nas águas vivas, né, ou seja, nas medusas, a gente vai ter uma quantidade de 98%. Então, a diferença aí, ó, entre a espécie humana e as medusas. Então, qual é a estrutura molecular da água? A estrutura molecular da água é uma estrutura simples. É uma estrutura composta por um átomo de oxigênio, representado por essa bola vermelha e o símbolo O, e por 2 átomos de hidrogênio, representado pelas bolas azul. A molécula de água, ela apresenta 2 zonas. A zona positiva, pelos átomos de hidrogênio, e a zona negativa por conta do átomo de oxigênio. E essas zonas positivas e negativas a gente denomina de molécula polar. E devido a essa diferença entre cargas negativa e positiva, a gente pode considerar a água como um dipolo. Ou seja, dipolo vai ter 2 cargas, né? Uma carga negativa e uma carga positiva. Quais as propriedades da água? Então, devido a essas características gerais da água, a gente vai ter algumas propriedades. A primeira propriedade é o alto calor específico.
que o calor específico da água é de 1 caloria por gramas em graus Celsius. O que significa alto calor específico? É o quanto de calor uma grama de substância ela vai ter que receber para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, a gente vai precisar de 1 grau Celsius para aumentar a temperatura de 1 grama de água. Deu para entender? A gente também tem a outra propriedade que é a adesão. A adesão é a força que permite que a água se ligue a outras superfícies carregadas e que não seja água. Por conta dessa propriedade que a gente consegue se molhar, né? Que a gente tem a capacidade de se molhar. Se a gente não tivesse essa adesão, a gente não teria necessariamente a capacidade de conseguir se molhar. Então, na imagem aqui a gente vê o cachorrinho tomando banho, representando essa propriedade da água, que seria a adesão. As outras duas propriedades é a coesão e a tensão superficial. A coesão é a capacidade que a água tem de se ligar com outras moléculas de água. Então, a gente sabe que a molécula de água ela é composta por um átomo de oxigênio mais 2 átomos de hidrogênio. E aí, a coesão ela vai significar a capacidade de uma molécula de água conseguir se ligar a outra molécula de água. E por conta disso, a gente tem a outra propriedade, que é a tensão superficial. A tensão superficial é a força que existe entre as ligações, né, das moléculas de água e na superfície. E essa ligação ela tem uma força que não consegue ser rompida por uma força menor que ela. Aqui na imagem a gente vê o exemplo de um inseto. A gente sabe que o inseto ele não afunda na água. Tá vendo aqui, ó? O exército ele tá sobre essa tensão superficial. A gente vê aqui na imagem, onde tem as patinhas dele, a gente vê que ele não afunda. É como se ele tivesse a capacidade de andar sobre a água. Mas isso se dá devido à tensão superficial, por conta da água conseguir uma ligação forte entre as outras moléculas de água, e essa molécula não consegue se romper se a força for menor que a dela. Qual a função da água? A gente tem umas 4 funções importantes da água. A primeira função é participar nas reações metabólicas. Então, a água ela vai participar em reações de hidrólise. O que é reações de hidrólise? Para que ocorra a quebra de uma ligação, a gente vai usar água. Então, a gente usa a água para quebrar essa reação química. Ou também na síntese, né? Na produção de novas reações. Para que ocorra essa síntese? É a síntese por desidratação, onde a gente vai ter a liberação de água e, consequentemente, a nova formação de uma nova síntese. A outra função da água, ela é atuar como solvente universal. Então, essa é uma função muito importante também. Uma função que a gente tem que ficar clara na nossa cabeça para a gente sempre lembrar. Que é a capacidade da água dissolver substâncias. Aqui na imagem, a gente tem a água no recipiente mais o sal. E a gente vê que quando a gente mistura a água com sal, a gente consegue dissolver o sal dentro dessa água. Diferente da água com óleo, porque a gente mistura água e óleo, a gente percebe que não dá para misturar os dois. E as substâncias que se dissolvem na água, elas são chamadas de hidrofílicas. A outra função da água, participar no transporte de substâncias. No nosso corpo, a água ela vai ter a capacidade de carregar excretos, que no caso seria a urina e as fezes, e também os nutrientes. Então, a água vai carregar os nutrientes em todo o nosso organismo, no nosso corpo. E a outra função da água é participar na regulação térmica. Ou seja, quando está fazendo muito calor, o nosso corpo ele precisa estar numa temperatura ideal.
que varia em torno de 36, 37 graus. E aí, se o nosso corpo está tendo uma temperatura muito exagerada, muito maior, o nosso corpo ele vai passar por os processos de sudorese, que seria o suor, e voltar ao equilíbrio natural do nosso corpo, né? Na temperatura ideal. Agora, falando um pouco sobre os sais minerais, a gente sabe que também os sais minerais eles vão ser fundamentais para o bom funcionamento do organismo. A gente consegue classificar os sais em 2 tipos, que são os micronutrientes e os macronutrientes. Os micronutrientes, eles se diferem dos macronutrientes pela quantidade necessária que a gente deve ingerir. Os micronutrientes, eles são necessários em quantidades diárias muito pequenas. A gente precisa ingerir esses micronutrientes em quantidades menores que 20 miligramas. E exemplo desses micronutrientes, a gente tem o ferro, o zinco, o cobre, o iodo, o flúor. Os macronutrientes, o que são os macronutrientes? São os nutrientes que a gente deve ingerir uma quantidade muito maior. Então, a gente deve ingerir 100 miligramas de macronutrientes. Enquanto os micros são 20, os macros são 100 miligramas. De exemplo, a gente tem o cálcio, o fósforo e o potássio, né, que são nutrientes macro, que a gente deve ter uma quantidade diária muito alta, né, uma quantidade de 100 miligramas. E aqui eu trouxe alguns sais minerais, que é o cálcio, o fósforo e o flúor. O cálcio, onde que ele participa no nosso organismo? Ele vai participar na formação dos ossos e dos dentes, na contração muscular e na coagulação sanguínea. A falta de cálcio no nosso organismo, ele provoca problemas nos ossos, como a osteoporose e o raquitismo, né, que é o enfraquecimento dos ossos. E aí a gente consegue encontrar o cálcio nos laticínios e nas folhas verdes. Outro sal mineral, o fósforo. O fósforo ele vai participar na composição das membranas da célula. Então, na composição da membrana da célula, né? Na célula, ela também participa na formação de ATP, que é a energia do nosso organismo, e na formação de DNA e RNA. E também auxilia na formação de ossos e dos dentes. O que a falta do fósforo nos ocasiona? Ela dá a probabilidade de fraturas ósseas, então a capacidade, quando a gente tem pouco fósforo no nosso organismo, a gente vai ter uma predisposição a ter fraturas, ou seja, quebrar algum osso no nosso corpo. A gente encontra fósforo nas carnes, nas aves e nos peixes, nos ovos, laticínios e leguminosas também. O flúor, ele tem a capacidade de fortalecer os nossos ossos e os dentes. Então, o flúor vai atuar fortalecendo ossos e dentes. E a falta desse sal mineral, ele pode provocar no nosso organismo cárie e também a osteoporose. Então, se a gente tiver uma quantidade muito baixa de flúor, a gente pode desenvolver cáries nos nossos dentes. E também vai contribuir para a osteoporose. Onde a gente encontra o flúor. A gente encontra o flúor na água fluoretada. Essa água que a gente recebe reabastecida, né? Das empresas de reabastecimento. No nosso caso aqui em Goiás, é a Saneago. Essa água já vem tratada e já vem com a quantidade necessária de flúor, né? Pra gente ingerir. Também a gente encontra nos peixes e nos chás. Gente, por hoje é só sobre água e sais minerais. A gente tem que entender que tanto a água como os sais minerais são substâncias inorgânicas, são as únicas substâncias inorgânicas, e as duas são essenciais para a vida. E elas são necessárias em quantidades ideais. Nem uma quantidade muito pequena, nem uma quantidade muito exagerada. Então, é uma quantidade equilibrada para cada organismo. Espero que tenha ficado claro hoje
sobre o assunto. Qualquer dúvida, pode chamar a gente no privado. E muito obrigada por participar até aqui da aula.